Certo. Boa noite a todos. Estamos dando seguimento à nossa Semana das Religiões e a Pandemia. Hoje nós estamos com o Dr. Estênio. O Dr. Estênio é espírita, ele é espírita do Centro Maria de Nazaré, daqui de São Bernardo. E hoje ele vai falar um pouquinho sobre o espiritismo e a pandemia. Doutor, fique à vontade para a explanação. Ok, doutora Milena. Primeiramente, agradecê-los pelo convite que me foi feito, que me deixa muito honrado. Entre tantas pessoas conhecedoras da doutrina espírita, ser escolhido me honra muito. E peço a Deus que me dê os caminhos corretos para não pisar na bola, como diz, né? Como a gente costuma dizer no jargão popular. Boa noite a todos. Cumprimento vocês, doutor Luiz, doutora Milena, e a todos aqueles que possam estar nos ouvindo e vendo. Primeiramente, dizer um pouquinho da doutrina espírita, né? A doutrina espírita, obviamente, foi desenvolvida por um cidadão cujo codinome era Allan Kardec, né? Leon Denis era o seu nome, francês, de Paris, um estudioso, filósofo, professor de matemática, professor de várias doutrinas da ciência, muito reconhecido pela sociedade parisiense e europeia. Esse cidadão se propôs, depois de analisar várias experiências que haviam na época, principalmente as chamadas mesas giratórias, né, que era conhecida. Isso nós estamos falando na metade do século XIX, portanto, 1850 aproximadamente, né? A partir daí, com a decodificação que nós seguidores da doutrina espírita kardecista costumamos dizer, ele decodificou através de várias mensagens recebidas por médiums, né? Médiums são aquelas pessoas que desenvolveram uma certa habilidade de receber por intuição ou pela psicografia, hoje temos até pela psicopintura, né? As mensagens de um grupo de espíritos de alta evolução, mensagens e informações a respeito do mundo espiritual. Então, daí nasceu a doutrina espírita. Isso pode ser visto através, para aqueles que querem pesquisar, no Livro dos Espíritos, né? Que é um livro de perguntas e respostas. E aqui você tem 1000 e poucas perguntas e respostas que, como diz Kardec, é a doutrina que pode encarar a razão em todos os tempos da humanidade. Então, ali você tem informações sobre o mundo espiritual, como é que se faz, como é que é a reencarnação, como é que os espíritos são criados, né? Uma vez criados, eles são eternos, né? Então, a eternidade é o que nos dá o maior amparo no aspecto de esperança. E qual é o objetivo do homem, segundo a nossa doutrina? O objetivo do homem, da humanidade, é aperfeiçoar-se moralmente. Aperfeiçoar-se na moral, não só a moral cristã,
né? Porque a doutrina espírita ela enfeixa um segmento que ela segue a filosofia, principalmente, né? A filosofia que encara os fatos, estuda os fatos e procura a verdade sempre. A razão, que é a segunda consequência. Se não houver razão naquilo, se não houver entendimento sobre os fatos ocorridos, é descartado. E a ciência, né? Então, a doutrina espírita anda par e passo com a ciência. E a doutrina espírita, nós podemos dizer que ela nos ensina que a felicidade humana ela está na razão direta do cumprimento da lei de Deus. E qual é a lei de Deus? Segundo a nossa interpretação, é a lei natural, a lei da natureza, né? É uma lei, ela é eterna porque ela é imutável. Então, o objetivo do homem enquanto encarnado. E mesmo desencarnado, mesmo depois que o seu espírito atinge ou desencarna, deixa o corpo físico aqui na Terra, e o seu espírito vai para o que nós chamamos para o alto, para a esfera astral. Lá no astral também existem escolas, hospitais. Aliás, é um mundo reflexo da Terra, só que muito mais avançado. Então, lá você tem escolas, você tem hospitais, você tem agricultura, sim, agricultura, criações, porque o espírito de lá... Não essa agricultura, claro, como conhecemos aqui na Terra, mas que produz alimentos, os alimentos que os espíritos consomem, né? Isso é um pouquinho mais... a gente poderia entrar isso numa outra época, mas por hora o que eu gostaria de dizer sobre a doutrina, né? A busca pela perfeição do homem, aparar as suas arestas, aparar os seus vícios, né? Isso que é o mais importante na nossa doutrina. A prática do bem, obviamente, né? O amor e a caridade é o princípio basilar. E eu não sei, agora eu me coloco aí à disposição para que vocês me perguntem e eu possa responder convenientemente. Obrigada, doutor. Eu queria registrar a presença do doutor Luiz Ribeiro, né, o nosso presidente aqui da subseção de São Bernardo, doutor Felipe, meu vice-presidente na comissão. E aí eu queria te fazer uma pergunta, como que vocês veem essa questão da pandemia? Porque nós tivemos um sheik que disse que para eles na Bíblia, no Alcorão, né, é uma... como que fala? Uma maldição que veio para o ser humano. Terça-feira veio um padre que diz que para a Igreja Católica não é tido como castigo, nada. Para vocês no Espiritismo, como vocês veem essa questão da pandemia? Bom, essa questão, ela para nós é relativamente fácil a resposta, mas eu anotei algumas coisas aqui que eu prefiro fazer uma introdução, tá? Então vamos lá. Na verdade, nós fomos alertados, nós espíritas, bem entendido, há mais de um ano atrás, que adviria um acontecimento extraordinário que abalaria a população planetária. Todavia, não fazíamos a menor ideia do que seria. E tampouco o mundo espiritual, ou, se quiser, os espíritos, não tinham e não têm qualquer permissão para antecipar pormenores desse advento, né, dessas ocorrências.
O objetivo do alerta foi e quase sempre né? Quase sempre esses alertas da espiritualidade, para que nos voltemos para as coisas do alto, as coisas do espírito, da moral humana, em favor de todos nós mesmos e também dos nossos semelhantes, especialmente dos que sofrem, dos desprovidos, né? Nós nos desviamos desse modo de preocupações puramente egoísticas ou materiais, se quiser, que apenas buscam a satisfação pessoal, né? A partir daí, eu digo para você, ou para vocês, que de tempos em tempos ocorrem essas limpezas planetárias, que nós chamamos de limpezas planetárias, com o intuito de promover o aceleramento ou aceleração da evolução humana, do ponto de vista moral e espiritual, mas também da natureza, melhorando assim o ambiente físico e a psicosfera do planeta. Ora, dito isso, eu tenho que dizer que, segundo a minha visão agora, o homem ele está numa fase de desenvolvimento, o ser humano, a humanidade, que, em termos de desenvolvimento tecnológico, em termos de desenvolvimento científico, muito além do que ele poderia imaginar se comparado com o seu progresso moral. E isso desequilibra o desenvolvimento humano. Desequilibra como? Hoje nós temos aí, fácil de ver o desenvolvimento que nós temos das tecnologias, né, da ciência, mas, por outro lado, o que você vê em termos de desenvolvimento humano, de moral, né, do homem? Quanta corrupção existe no planeta? Quantas coisas ruins ainda acontecem, né? O homem ele precisa viver em sociedade preocupado sempre com o seu próximo. E isso não estava acontecendo. Então, existem forçosamente uma direção global do planeta. Essa direção espiritual do planeta, nós temos temos como governante planetário Jesus, né? Jesus nós o consideramos como o ser mais perfeito que já pisou o planeta, e nessa condição ele também move os seus espíritos, as suas falanges espirituais, para que o planeta venha a se desenvolver de uma forma mais saudável, né? O que não estava ocorrendo até então. Então, eu posso até justificar, nós podemos justificar esse acontecimento, essa pandemia, e também essa nossa fala de que a assertiva de que de tempos em tempos deve ocorrer limpezas planetárias, o homem precisa ser chacoalhado, vamos dizer assim, para que ele acorde para fazer as coisas que devem ser feitas dentro do que nós chamamos de moral, né? Dentro do que nós chamamos de atitude humana. E só para citar alguns exemplos, eu diria para vocês que já em 430 a.C., no ano 430 a.C., houve na Grécia a Praga de Atenas, eles denominaram de Praga de Atenas. Em plena guerra do Peloponeso, que foi um conflito entre Atenas e Esparta, pela supremacia na Grécia, ocorreu essa misteriosa doença que, acredita-se, foi causada pela aglomeração massiva de pessoas por conta da guerra. E, nesse sentido, desconfia-se, mas não pode se afirmar,
que isso possa ter sido ocorrido pelo vírus da varíola, ou do sarampo, ou do tifo, e até mesmo da peste bubônica. Bom, conclusão dessa pandemia ocorrida, dessa praga. 35% da população grega foi a óbito. Aí pulamos um pouquinho, já de antes de Cristo para depois de Cristo. Logo no comecinho, 165 é o ano depois de Cristo, a peste antonina, em Roma. Foi um surto de varíola, esta sim, que ocorreu no Império Romano, iniciando-se nas tropas romanas que estavam em guerra na região da Mesopotâmia. E estima-se que até o final do século II, depois de Cristo, 5 milhões de pessoas foram a óbito. Aí, andando um pouquinho mais na história, Idade Média. Entre os anos de 1347 e 1353, ocorreu a peste negra, que também foi conhecida pela peste bubônica. Essa pandemia teve início na Ásia Central e espalhou-se pela Europa e África, ceifando a vida de nada mais, nada menos de que 50 milhões de pessoas. Isso representava metade até 2/3 da população europeia. Bom, essa doença causada pela bactéria Yersinia pestis, né, encontrada em ratos. Agora, bem mais recentemente, não tão recentemente, porque foi no começo do século passado, entre 1918 e 1919, a gripe espanhola, né, pandemia causada por mutação do vírus influenza, já naquela época. Tá? Esse vírus que ainda ronda o planeta, né? Ronda a humanidade. Nessa pandemia da gripe espanhola, perderam-se 50 milhões de pessoas no mundo. 20 milhões só na Índia. Então isso... E aí, tem mais uma. Uma ocorrência que também a gente pouco... foi tão próxima que a gente esquece de citá-la, né? 1981, o HIV, a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. A AIDS, minha gente, foi e é ainda uma pandemia que só entre 1981 e 2018 tirou a vida de nada mais do que 32 milhões de pessoas. Então, vejam, o que eu posso dizer sobre a pandemia agora causada pelo vírus do Covid-19. A gente tem que encarar também com uma certa naturalidade. Não se expor, obviamente, né? Seguir todos os conceitos, todas as determinações das autoridades médicas, sim, né? Ainda que eles não saibam exatamente como controlar esse vírus, mas devemos sempre seguir a ciência, né? A doutrina espírita pede, né, que nós sigamos sempre a ciência. Mas, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista humano, né, pensando em termos, como eu disse, o espírito é eterno, pensando em eternidade, isso é mais um degrau que se coloca à frente da humanidade para que o homem possa fazer o seu próprio progresso. E está ocorrendo, né? De certa forma, as pessoas estão se reinventando. E a solidariedade, né, que é parte essencial da caridade, ela
está presente, ela vem se projetando, pelo menos até onde eu tenho visto, né, até onde a gente tem acompanhado. Então, não sei se me alonguei muito a resposta, doutora, mas é assim que a doutrina espírita vê essa pandemia, né? Tá ótimo, doutor. Obrigada. Queria agradecer a presença da doutora Ana Paula, é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada. Doutora, obrigada por nos prestigiar. O doutor Rodrigo, pastor Rodrigo, que vai ser o nosso palestrante de amanhã. Muito obrigada, doutor, pela presença. O Edson, que é presidente do comitê, eu não gravei ainda, coordenador do Comitê Regional do ABC do Litoral Sul, da Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa. Obrigada, Edson, pela presença. Doutor, como que vocês estão fazendo? Vocês no centro acredito que fazem algum trabalho social também, né? Como que vocês estão lidando com essa questão nesse período de pandemia? Como que está sendo a retomada do centro? Olha, doutora, essa questão ela é muito particular e concerne a cada centro, porque nós seguimos sim algumas diretrizes, algumas não, as diretrizes da Federação Espírita do Estado de São Paulo, né? Porém, cada centro tem a sua autonomia. O nosso e tem a sua autonomia e tem a sua característica específica, né? Então tem centros que trabalham só com a parte de assistência social, centros que trabalham só com a parte de doutrinação, de desenvolvimento da doutrina, de cursos. O nosso Centro Espírita Maria de Nazaré, localizado aqui do bairro dos Casa, ele é um centro cuja característica é tratamento de pessoas, tratamento de pessoas com problemas físicos, psicológicos, familiares, né? Normalmente com problemas de doença também, porque nós temos vários médiums que atuam na casa e que trabalham com entidades médicas e espirituais, né? E esse tratamento exige, obviamente, a condição de uma relação muito próxima entre paciente e o médium. E como existe uma determinação governamental para que se evite essa proximidade, né? Nós não estamos funcionando no aspecto de tratamento. Mas nós temos uma continuidade também, algumas ações que são assistenciais, como entrega de cestas básicas. Isso aí nós estamos dando continuidade. E fazemos entre os tarefeiros, nós somos em aproximadamente 80, 90 tarefeiros, mais ou menos. Cada um tem o seu dia da semana no trabalho ali. Então, os grupos se reúnem como nós nos reunimos, só que não por vídeo, obviamente, mas num horário específico de cada um do dia da semana e em sua própria casa e mentalizamos e fazemos o nosso evangelho, que a gente chama de evangelho no lar, né? Então, é dessa forma que nós estamos atuando, mas estamos ainda fechados, né, para atendimento local. Vou aproveitar a pergunta do Dr. Luiz, que ele colocou, considerando o distanciamento do centro, como vocês estão fazendo com as cirurgias e com os passes. Vocês pensaram na possibilidade ou fizeram de forma virtual, vamos por si, uma cirurgia ou dar um passe para alguém nesse formato que a gente está fazendo? Sim, sim, fazemos sim. Há casos que exigem um cuidado especial, né, de um paciente, de alguém que nos procura,
E então nós fazemos, sim, de forma à distância, né? Um tratamento à distância e pedindo, obviamente, a presença das equipes médicas espirituais, de médicos, enfermeiros que nos acompanham no plano espiritual, e aí fazemos esse tratamento, sim. Isso é feito sim, com certeza. E com alguns bons resultados. Alguém tem alguma pergunta para quiser fazer alguma manifestação? Ouvi dizer, a Gabriela está perguntando, ouvi dizer que os irmãos estão partindo, foram chamados para ajudar do lado de lá. Nessa evolução que o mundo está passando, o que o senhor acha disso? Olha, tem um certo fundo de verdade nisso, sim. Não podemos afirmar categoricamente que todos aqueles que estão nos deixando, nossos entes queridos, que estão sendo levados por esse vírus, né, por essa pandemia, estejam trabalhando diretamente do outro lado. Mas, obviamente, existe sim um fundo de verdade, é possível. Nós temos os nossos compromissos espirituais quando encarnamos e a gente não sabe exatamente quais são, né? E muitos se perdem nesses compromissos, né? Deixam de cumpri-los e são chamados de volta. Outros estendem a mão e trabalham, né? Arregaçam as mangas e trabalham assiduamente e também são chamados de volta, porque às vezes é mais necessário do outro lado do que aqui. Só para dar uma informaçãozinha assim, que eu acho que as pessoas ficam curiosas, né? Existe essa coisa de reencarnação, né? Por que reencarnamos? Ora, reencarnamos para aprimorar, sempre para aprimorar, né? E aqueles que cruzam os braços e não tentam se melhorar, a gente chama, né, de reconstrução moral, esses voltam e vão ter que aprender de alguma forma. Eles vão... Só para se ter uma ideia, informação dada pela espiritualidade, que seguramente eu creio. Existem em torno da Terra, em espíritos desencarnados, querendo encarnar, querendo uma oportunidade para encarnar, para se melhorarem, aproximadamente 3 vezes mais da população encarnada. Ora, se somos 7 bilhões de habitantes no planeta, ou um pouco mais que isso, um pouco menos, nós temos que pensar que existem lá, do outro lado, no plano espiritual, 21 bilhões de almas, de espíritos, querendo fazer o seu desenvolvimento. Outras informações do plano espiritual nos dão conta também de que existem entre nós encarnados, e até alguns que já desencarnaram, espíritos que são renitentes no mal, que não se emendam. Então, a gente considera essas pessoas, se estão encarnados, ou esses espíritos, se já desencarnaram, como repetentes. Então, você imagina uma sala de aula, né? Uma sala de aula, com os alunos ali, 40 alunos, daqueles 40 alunos, tem uma meia dúzia, 2 ou 3, que vivem repetindo. 1, 2, 3, 4. Antigamente, não sei se ainda hoje existe isso,
Na minha época, no Colégio do Estado, era jubilado. Quer dizer, repetiu 3 vezes, era jubilado. Você vai procurar uma escola particular para estudar. Não vai tirar a vez de ninguém aqui. E é mais ou menos isso que acontece com a espiritualidade. Então, se você não se esforça para melhorar e você fica patinando, né, nesse 0 a 0, não vai nem para frente nem para trás, ora, dê lugar a outros que queiram. Existe um monte de gente querendo nascer aqui, né, entre aspas, querendo aprender e querendo evoluir. E o planeta precisa evoluir, né? São 2000 anos, 2000 e poucos anos já, do advento do Cristo, que nos ensinou essa lei de amor, né? E nós temos no planeta, na nossa contabilidade aqui, nos nossos 7 bilhões de pessoas, apenas 1/3, um pouco mais que isso, que acreditam nele. Isso deixa a gente pensando um pouquinho, né? Quão atrasado a gente está em relação à parte moral, à parte espiritual. Né? Eu acho que a minha resposta é essa, por enquanto. Obrigada, doutor. Tenta da doutora Ana Paula. Vou só aproveitar, a Gabriela perguntou, depois eu faço o espírito reencarnar. Desculpa, eu não estou ouvindo, está dando interferência. Você pode repetir, por favor? Consegue me ouvir? Vou só aproveitar que você estava falando dessa questão da reencarnação e vou perguntar. Existe o limite de vezes que é possível um espírito reencarnar quando não consegue evoluir, esgotando o limite de possibilidades? Se houver, o que acontece? Olha, o comecinho da pergunta eu ouvi bem, vou tentar resumir. Não existe um limite de vezes de reencarnação. Eu posso afirmar que a maioria de nós somos espíritos muito antigos, e já reencarnamos várias vezes. Tá? Eu acho que Deus, né? Essa entidade que nós, ainda antes de começar o trabalho, nós chamamos de grande arquiteto do universo, para ser mais abrangente a todas as religiões, ele, na sua onipotência, na sua infinita perfeição, ele nos dá todas as chances do mundo, muitas chances. Então, existe sim vamos dizer, um momento em que, como esse que está ocorrendo agora, de tempos em tempos, eu citei no começo várias pandemias, né, que são separados o joio do trigo, assim como nós dizemos, né? E não que esses espíritos que foram renitentes por diversas reencarnações no mal não tenham novas oportunidades. Terão sim, mas não aqui, num planeta mais atrasado. Então, voltando ao exemplo da escola, da sala de aula. O aluno repetiu 1, 2, 3, 10 vezes. Né? Aí ele é separado e olha, se você quiser, você vai procurar uma escola particular, você vai escolher uma outra escola, vai para outro lugar. Aqui você não continua. Né? Então, é mais ou menos, não sei se fui claro na resposta, mas é isso o que a gente pensa sobre limites de reencarnação. Tem uma pergunta da doutora Ana Paula. Eu ouvi certa vez que tudo tem um para quê e não um porquê. A pandemia trouxe uma busca maior pela espiritualidade e até para onde o entendimento da partida de entes queridos.
Desculpa, e a pergunta? Cadê? Até para onde a partida de entes queridos? Como vocês veem a partida de entes queridos nesse período? Assim, não sei se você perdeu alguém. Como que Uhum. é essa visão? Olha, da mesma forma que nós encaramos os restos, os nossos outros irmãos a quem não conhecemos, né? É, não é uma coisa assim imposta, não é um castigo de forma alguma, mas é uma libertação do espírito. Para nós espíritas, a morte física representa uma libertação. Libertação do quê? Desse sofrimento que nós temos na Terra, desses encargos que nós viemos aqui para cumprir. Alguns cumprem uma parte, outros cumprem integralmente, outros não cumprem nada, né? Mas ele se liberta desse jugo e ele vai ser repreparado, recondicionado no plano espiritual. Então, eu vejo assim, não vejo com maus olhos a partida do ente querido, né? Eu não, dizer graças a Deus eu não perdi ninguém, eu estaria dizendo exatamente o contrário, né? Mas se tivesse perdido, eu perdi amigos, amigos caros, e oro por eles. Eu espero que eles estejam bem, estejam cumprindo aquilo que foi designado para eles, né? Nós temos alguns espíritos evoluídos encarnados têm missões, né? Missão. Então, eu diria para você que entre nós espíritas, Chico Xavier, que é o exemplo mais conhecido, ele tinha missão. Ele sofreu? Sofreu. Mas para ele o sofrimento era o sofrimento dele, de problema de saúde, tudo eram coisas que talvez ele precisasse passar por isso também, né? Mas o fundo da existência dele, o foco da existência dele era a missão. E a maioria de nós não é missão. A maioria de nós é expiação. Então nós estamos aqui para resgatar coisas que fizemos errado nesta ou em vidas passadas. Não sei. Ok? Então, a pergunta do Eu Dr. vou até. Felipe. Em momentos. Oi? Stênio. Oi? Desculpa, cortou tudo. Alô? Oi. Você quer falar alguma coisa? Não, eu disse que eu ia ler um trechinho sobre isso que nós estávamos falando de provas e expiações, né? Se você me permitir, eu posso falar um pouquinho. Você gostaria? Claro, pode sim. Depois eu faço a pergunta. Sim, por favor. Tá. Então, isso foi dito por um espírito evoluído que transmitiu a um médium que psicografou esse trechinho. E ele diz o seguinte: em se falando do nosso planeta Terra, convém saber que ela se encontra em faixa evolutiva ainda inferior. É, pois, ainda planeta de provas e expiações, onde as almas passam por provas inúmeras e por provações diversas. No campo da própria vida, quando falamos na Terra de espíritos superiores, é em relação ao nível onde estamos e nunca dizendo de toda a criação e de todos os outros mundos. A Terra está passando por uma época de duras provas, consequência de um passado distante em busca da regeneração.
No entanto, para atingir esse ambiente, deve o espírito passar por duros problemas, de modo a se deixar testar a alma, a fim de que ele possa sentir a vontade de iluminação, né? Mesmo que lhe custe dores incontáveis para despertar seus valores, ainda dormindo no mundo interno. Então, era isso que eu queria dizer para vocês sobre sobre o planeta, sobre sermos um planeta de provas e expiações, como é a fase em que se encontra o nosso planeta atualmente. Pois não, a sua pergunta, então, doutora, do Dr. Luiz, né? Em momentos como este, de intensa desencarnação, há alguma mudança ou diferença no campo espiritual devido a este alto número? Sim, com certeza. A consequência desse desencarne em massa, que nós chamamos, é um trabalho dobrado para o mundo espiritual, para aqueles que trabalham no plano espiritual. Pelos nossos estudos feitos recentemente, nós dizemos que a Terra, o planeta Terra, ele estava, em termos espirituais, tá? Ele tinha o que nós chamamos de umbral. Umbral são as esferas mais próximas da Terra que agregam aqueles espíritos que são renitentes no mal. Hoje, o que a gente chama de umbral, ele está sendo substituído por verdadeiros hospitais, clínicas de tratamento intensiva, clínicas porque as doenças, segundo a nossa visão espírita, elas não começam no corpo físico, elas começam no espírito. Então, a partir do momento que você deu brechas, deu aso para coisas que não são corretas, né? Seja qualquer tipo de vício, se entregar às drogas, ou, enfim, qualquer coisa que contra a moral, contra aquilo que nós deveríamos praticar, você está dando abertura espiritual para que as doenças ingressem no seu corpo físico, né? Tanto assim é que os próprios psicólogos, estudiosos e que seguem uma linha espiritualista também, eles dizem que a maior doença hoje existente no planeta é a depressão. E o que causa a depressão? É justamente o afastamento das coisas do alto, das coisas voltadas para o espírito, voltadas ao nosso grande arquiteto do universo, como disse o Dr. Luiz no início, né? Então, voltando à nossa questão, esse desencarne em massa que está ocorrendo no planeta atualmente, ele gera também do outro lado, né, por consequência, do outro lado, no plano astral, o desenvolvimento de novas técnicas de tratamento, montagem de grandes hospitais, clínicas psiquiátricas, clínicas hospitalares, né, específicas. Então, tem sim. Respondi a pergunta? Respondeu sim, doutor. Obrigado. Tem mais uma pergunta da Gabriela. Claro. Nós sempre reencarnamos no mesmo círculo de pessoas que já convivemos no passado? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Parabéns à perguntadora e à questionadora. Quase sempre, sim. Quase sempre encarnamos dentro dos círculos familiares que nos são caros. Mas isso também depende de mérito.
mérito do espírito, mérito, né, moral, mas na maioria das vezes sim, para ficar numa resposta mais simples. A gente poderia tecer outros comentários, mas vamos dar chance para outras pessoas, né? Se você quiser continuar a fazer esse comentário da questão do mérito, fique à Então, vontade. tá bom. Veja bem, geralmente não, quase sempre a gente ouve dizer que dentro de uma família existe lá o patinho feio, né? Ou então A ovelha negra? a ovelha negra. Não gosto de falar de ovelha negra porque, né? Mas a ovelha triste, vamos falar assim, né? E também muitas famílias têm geralmente uma pessoa que mais desenvolvida intelectualmente ou moralmente ou até fisicamente, né? Então, essas pessoas intelectualmente mais dotadas, que quando vêm numa determinada família, elas vêm para acelerar o processo daquelas pessoas que lhes são caras, daquelas pessoas que já conviveram com ela no passado, em outras encarnações. Podem vir como filhos, mas talvez tenham sido pais, ou mãe, ou irmã, ou irmão, né? Em encarnações passadas. E elas vêm para impulsionar o progresso moral ou intelectual daquela família. Ao contrário como você disse, não fui eu que disse, ovelha negra, e esse exige cuidado da família. Esse é um rebento que ficou lá atrás, meio que perdido, e não quis, né, bater o pé, ficou renitente em não querer se desenvolver, e ele veio para aprender com uma família. Então, tem esses dois aspectos. Ou pode ser que, dependendo do desenvolvimento espiritual, da evolução, cada um de nós temos um grau evolutivo, espiritualmente falando, diferentes. Dificilmente você vai achar graus equalizados no mesmo nível. Tá? Uns estão no primeiro ano, outros estão no 100º ano, né? Vamos falar assim em termos de grau, mas cada um na sua escala evolutiva, espiritual. Então, pelo que o senhor disse, o nosso espírito pode ter uma idade diferente do nosso corpo físico. Seguramente. Seguramente a idade física ela é totalmente incompatível com a idade do espírito, né? Como eu disse, pode você, né, a doutora Milena, pode ser um espírito que viveu antes de Cristo. Pode ter vivido lá na Grécia Antiga, ou talvez na Atlântida, né? Sei lá, um continente que já desapareceu da Terra. Ou pode ser que seja um espírito mais novo, mas mesmo assim, já com alguma bagagem. E como é que se reconhece a bagagem do espírito? Pela sua atuação no presente momento. Então, as pessoas cuja moral tenha respeito na sociedade, que age com um certo critério, com uma certa bagagem intelectual, é uma pessoa, pode ter certeza, já vivida, já muito bem vivida. Vivida não aqui, no presente momento, mas em encarnações anteriores. Diferentemente de uma pessoa que ainda está engatinhando em fase né, mas isso já é mais difícil, um pouco mais difícil, espíritos muito mais novos, porque nós já estamos passando para uma terceira fase de evolução planetária. Quando eu falo planetária, da humanidade planetária da Terra, né?
Fomos homens primitivos, homens das cavernas, fomos homens que viveram antes de Cristo. E quando eu falo homens, é porque eu não gosto de falar homens e mulheres, mas, né, a língua portuguesa diz que o plural vai para o masculino. Então, homens da época da Idade Média, homens que conviveram com o Cristo, né, da época de Cristo, dos romanos, dos gregos, e a nossa evolução veio vindo, né? Hoje nós podemos atestar de que, mas o planeta Terra não está evoluindo, né? Olha quanta corrupção, né? Só para ficar assim em termos nacionais, só de Brasil, todos os dias você liga a televisão, abre os jornais, liga o rádio, é Polícia Federal na rua. É corrupto aqui, corrupto ali, não sei o que lá, né? Fora os crimes hediondos que ocorrem, né? Mas aí você vai falar, então nós não estamos evoluindo. Estamos. Já não temos duelo. Até começo do século passado, século XX, o duelo ainda era uma coisa que natural. Não temos mais guerras, me refiro às grandes guerras, né, que matavam muitas pessoas. Talvez você tenha aqui e ali alguma guerrinha, mas são aquelas guerras que matam meia dúzia de pessoas, 12 pessoas, sei lá, uma série de coisas. O homem já está mais humanizado, ele já está mais voltado para ele mesmo, para a sua elevação e para o seu próximo, né? Então, estamos sim evoluindo. Tem uma pergunta da Magnólia. Existe alguma relação da data limite de Chico Xavier com a pandemia de coronavírus? Uma data limite em que sentido? Porque ele desencarnou antes da pandemia. Alô? Sim. Oi, Magnólia, se você puder ou se manifestar por áudio ou mandar aqui no chat em que sentido que você quer nessa data limite. Vou ver se ela... É uma teoria que fala que o Chico deixou uma data limite. No sentido da evolução das pessoas. É uma teoria que o Chico deixou uma data limite para a evolução das pessoas. Então, se tem uma relação com essa data que ele deixou. Perfeito. Perfeito, bem lembrado. Existe sim, existe essa relação que não só o Chico, né, Chico Xavier, mas outros tantos médiuns espíritas receberam essas informações de que já estamos passando, desde a época de um período pouco antes da AIDS, do advento da AIDS, de 1980, ou a partir dali, mais ou menos, nós estamos passando por uma fase de transição, sim, planetária. E essa transição, ela não se faz em 2, 10, 20, 30 anos. Ela pode levar séculos. Ela começou agora. Então, nós vamos ter, acreditamos, né, pelas informações obtidas junto à espiritualidade, junto às entidades superiores, acreditamos que nesse período que se segue, deve começar a vir as tais chamadas... Nós tivemos uma fase chamada de crianças
deixa eu ver se eu me recordo o termo, crianças índigo. Não sei se você chegou a ouvir falar disso, mas a partir dos anos 80, começaram a vir uma leva de espíritos, e quando eu digo uma leva, não são todos, mas a partir dali, para impulsionar o progresso espiritual da humanidade, as chamadas crianças índigos. São crianças já com uma certa aceleração e conhecimento e bagagem espiritual e intelectual que vai promover esse desenvolvimento, né? Depois das crianças índigos, a partir dos anos 2000, a gente ouvia falar nas crianças cristais, aquelas que são geração cristal. E assim sucessivamente. Muito provavelmente, a partir agora, a cada 20, 30 anos, venham uma leva de espíritos um pouco mais evoluídos, sempre visando o desenvolvimento humano, planetário, global, né? É isso. Mas tem sim, tem a relação dela, foi bem lembrada. Tinha até uma pergunta da Natália em relação às crianças índigas, mas você acabou respondendo já na explanação. Doutor, muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou se alguém quiser... Doutor, muito obrigada pela explanação, muito obrigada por ter aceitado o convite, muito obrigada a todos os presentes que participaram da nossa reunião. Eu queria fazer um agradecimento especial a Tamires, que trabalha no setor de eventos da OAB, né? Que se não fosse ela, não estaríamos aqui. Então, Tamires, muito obrigada pela sua dedicação nessa semana. E boa noite a todos, doutor, fique à vontade. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade. Eu chamo de oportunidade de ouro, porque quando a gente passa uma mensagem para muitas pessoas que envolve a construção do bem, é sempre um prazer inenarrável para a gente. Gostaria de deixar a seguinte mensagem, que todos, né, aqueles que puderem assistir a esse vídeo e estão conosco, possam orar sempre, reservar sempre um dia da semana, um momento do dia, e fazer orações pelo planeta, pela humanidade, pela melhora planetária. Eu acho que isso existe uma chamada, o que nós chamamos de psicosfera, a união de todos os pensamentos que envolvem o nosso planeta, né, dos seres humanos que envolvem o planeta, que estão no planeta, e isso melhora a nossa condição astral, melhora a nossa condição física e planetária, e do ambiente planetário. Então, é o único pedido que eu faço, que a gente possa lembrar-se sempre de fazer uma oração, ainda que seja por poucos minutos. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, doutor. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado pela oportunidade, doutora Milena, doutor Fábio, prazer ver o doutor Luiz aqui. Satisfação aí. Obrigado a todos, obrigado Edson, doutor Rodrigo, a palestrante de amanhã. Doutor Estênio, só agradecer, sempre é bom ouvir quem conhece, quem gosta. Muito obrigado. Prestigiando, doutora Natália, Luísa, Gabriela, Magnólia. E doutora Milena, fantástico como sempre. Obrigado mais uma vez, aprendemos um pouquinho mais um degrau. Viu, doutor Luiz? E eu digo para o doutor o seguinte, eu e a doutora Milena estávamos numa outra live sobre a liberdade religiosa, da Frente Parlamentar
de liberdade religiosa para todo o estado de São Paulo. Nós estávamos lá, aí ela que está organizando aqui, eu corri para cá também. Né? Estamos todos aqui, graças a Deus, aí lutando pela liberdade religiosa, independente da linha de pensamento, né, de cada um, né? Nós lutamos para que todos tenham o direito de crer e até não crer, se quiser, né? Então é isso que é a liberdade religiosa, né? Exato, obrigado por ter participado. E hoje nós tivemos solenidade de entrega de carteira na casa, e um dos pontos que eu coloquei foi isso. Eu falei, olha, nós estamos numa democracia e nós podemos achar, como o doutor Stênio falou, tem corrupção, tem isso, tem tudo aquilo. Talvez antigamente tivesse até mais, só que não era visível. Hoje, você tem a liberdade de expressão, você tem uma imprensa livre, e é importante. Nós temos que buscar essa igualdade. E ainda comentei até sobre as mulheres, né? Nós estávamos falando exatamente sobre a Comissão da Mulher Advogada, e no primeiro momento eu falei, olha, eu não estou aqui para valorizar as mulheres. E aí causou um certo impacto, né? Porque como assim, né? Eu falei, não, nós não precisamos valorizar. A mulher já é valorizada, a mulher já tem o seu devido valor. O que nós precisamos é a igualdade, que ela seja respeitada, independente da opinião, como for, mas não apenas como uma mulher, como um ser humano. E é a mesma coisa na religião. Eu gosto das religiões, eu tenho a minha, eu respeito todas as demais. E eu acho um absurdo quando uma religião fala, não, a minha é a certa e a outra é a errada. Eu acho que aí você já está fugindo da sua religiosidade. Eu acho que você tem que respeitar a opinião do outro, independente de qual a religião dele. Como nós conversamos um pouco antes com o Stênio, né? Desde que você acredite num ente supremo, independente da religião, e aí eu prefiro denominá-lo como grande arquiteto do universo, que aí eu não falo de religião. Então, o nome que você vai dar a esse ente supremo é um problema seu de convicção. Nem que você diz, aquela velha história, né? Eu sou ateu, não acredito em nada, graças a Deus. É isso aí. Isso aí. Não sei se vocês me ouvem ainda. Sim. Mas o doutor falou uma coisa aí das religiões. Eu tive um grande mentor, além do meu pai, claro, que era professor, mas era um baiano, professor Heitor. Ele sempre dizia o seguinte, Stênio, as religiões são os rios. Você imagina todos os rios da Terra. Para onde eles correm? Para o mar. Todos os rios correm para o mar. Então, cada rio é uma religião. O mar é Deus, né? Então, a forma de ver as coisas, eu acho que essa formatação de Deus é bem clara para todos nós, né? Fica bem claro para todos nós em relação às religiões. E quando a gente abre espaço, a gente quebra preconceitos, né? Então, é por isso que a gente trabalha com isso, né? Abrindo espaço para que todos se manifestem, para que todos possam mostrar como, né, conscientizar as pessoas de cada religião, né? Porque assim a gente acaba quebrando preconceitos. É isso que a gente defende. Parabéns pelo trabalho, doutor Luiz, doutora Milena, parabéns. Obrigada. Eu queria agradecer ao Dr. Luiz pelo apoio. Ele está sempre presente nas nossas lives. Doutor, muito obrigada mesmo. Imagina. Já falei, sempre que possível vocês vão me ver presente. Queria poder dividir mais, para estar em tudo, mas a preferência sempre será a nossa subseção. Aí, quando tiver presença, pode contar comigo. Obrigada, doutor. Por isso está tudo justo e perfeito, doutor. Sem dúvida. Melhor, impossível. Você pode até deixar a situação perfeita, mas não quer dizer que está justa. Aqui. Quando você consegue equalizar, imagine, por exemplo, como se fosse um nível e um prumo. A hora que você deixar da maneira adequada, aí você consegue ter a solução ideal. Exatamente. Não esqueça do esquadro e do compasso, tá? Bom, gente, eu acho que eu tenho um compromisso agora, eu vou me despedir de vocês, então, agora.
Obrigado, doutor Estênio. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã. Doutor Até Luiz, amanhã. doutor Luiz, daqui a 15 dias nós teremos um outro